Olá, meu nome é Amanda Veras e eu quero dar as boas-vindas a você nessa nova série de mensagens aqui no canal. Nós conhecemos uma pessoa quando nós conhecemos a história dessa pessoa. E muitos ou alguns de vocês já conhecem a história do primeiro vídeo que a gente postou aqui no canal, de toda parte na luta contra o câncer. Tudo isso faz parte de um projeto chamado Vencer. Eu acredito sim que com Deus à frente, toda e qualquer batalha não é maior do que Ele. E que na presença dEle, com o poder dEle, nós podemos vencer qualquer adversidade. Muitas pessoas mandaram mensagens no canal do YouTube perguntando: Amanda, como é que foi a sua primeira quimioterapia? Como foi usar bolsa de colostomia? Como foi o casamento com a quimioterapia, com a luta no câncer? Como foi conversar com os filhos e dar as notícias para eles? Como foi esse isolamento com as pessoas? Então, diante dessas questões todas, surgiu aí no meu coração o desejo de compartilhar, porque eu acredito sim que tudo aquilo que a gente vive e que com Deus nós vencemos, o Senhor nos dá autoridade mediante aquilo para que possamos ministrar na vida de outras pessoas. A Bíblia diz que com o consolo que nós recebemos dos céus, nós podemos consolar uns aos outros. E a minha intenção aqui, sabe qual é? É que você possa receber dos céus uma porção que você está buscando aí nesse tempo de luta. Se você está passando por um processo de quimioterapia, se você está passando pelo processo inicial do diagnóstico, ou se você já está aí há algum tempo nessa caminhada. E eu quero aqui deixar uma mensagem de fé, de esperança e de coragem. Sabe por quê? Porque vai dar certo. Repete isso aí onde você está. Vai dar certo, porque nada foge ao controle de Deus. Essa série de mensagens do Projeto Vencer, ela começa falando de alguns pontos específicos que eu passei, que muitas pessoas que estão nessa jornada também vivenciam. A primeira delas, que para mim mais desafiadora, foi a minha primeira consulta com um oncologista. Eu me lembro como se fosse hoje, quando o Alciomar, meu esposo, me disse que nós iríamos para uma consulta com a médica oncologista. Só o discurso, só a fala da informação dessa consulta já assusta qualquer um, afinal de contas, a gente não gosta muito de ir para o médico e quem dirá ir para uma consulta com um oncologista para nos dar um diagnóstico. E eu queria mostrar para vocês algumas coisas aqui. Eu guardei as lâminas que foram o resultado, da coleta do tumor que estava no meu intestino e que foi submetido a um exame, e nesse exame veio o diagnóstico, adenocarcinoma maligno bem diferenciado. E eu confesso a vocês que a gente se deparar diante de uma notícia tão difícil é tão complicado, um medo tão grande assola o coração da gente. Desconfiar da possibilidade de ser câncer, apesar de ter a certeza já, mas não trazer para o coração essa convicção. Nesse dia da minha primeira consulta ao oncologista foi um dia desafiador. Eu me lembro que eu me arrumei sem nem acreditar que eu estava indo para essa consulta. E a caminho desse tempo, meu marido me levou, me acompanhou. Eu cheguei para consultar, sentei diante da médica e ela começou a falar sobre o diagnóstico, que era câncer, e que eu iria tomar quimioterapia, e que o resultado da quimioterapia poderia ser X, Y, Z, eu poderia ter umas dores nas mãos, um choquezinho no ambiente, quando eu fosse pegar uma coisa gelada, eu poderia vomitar, eu poderia passar mal, eu poderia ter falta de ar, eu poderia tantas coisas. E eu decidi, naquela hora, não acreditar no que estava sendo dito para mim. Eu acho que Deus faz tudo perfeito, e até o corpo da gente, Deus faz de um jeito perfeito, porque embora minha consciência estava decidida a não acreditar e não escutar, de fato meu corpo não ouviu. Parece que um anjo botou duas mãos aqui no meu ouvido e eu não conseguia mais ouvir nada do que aquela médica me falava. Acho que foi uns 2 minutos, 5 minutos, não sei, eu olhei para o Alciomar e disse: Alciomar, eu quero ir embora. E a médica falando, e ele olhou assim: Amanda, aí eu disse: me tira daqui. Só que eu não falei desse tom de voz, eu falei assim: me tira daqui, eu quero ir embora. Eu acho que eu tava assim, não sei aonde. Eu não queria escutar aquela situação, eu não queria escutar aquelas más notícias, eu não queria que a esperança que estava ali dentro do meu coração fosse arrancada pelas possibilidades do se não der certo, se doer, se vomitar, se passar mal, se. Mas eu precisava de uma convicção. E eu sei que Deus estava ali comigo e aquilo não ia ser tirado de mim. E naquela hora eu levantei e saí no meio da consulta
com meu marido. E entrei dentro do carro e sabe o que eu fiz? Eu gritei. Eu gritei com todas as forças que eu tinha e as que eu não tinha também. E eu não gritei para médica, eu não gritei para Alcionar. Eu gritei para Deus. Eu gritei para o Senhor me escutar. Eu gritei porque a dor que eu estava sentindo daquele filme de terror que eu tinha sido lançado era tão grande que eu precisava de alguma maneira gritar para ser ouvida. E eu passei algum tempo ali dentro do carro, gritando. E quando eu parei, eu olhei para ele e disse assim, ligue para o pastor, vamos para a casa dele. E ele estava num sítio. E dali do hospital, da clínica, a gente foi pro sítio. Quando chegou no sítio, ele estava pescando e eu achei tão estranho. Como assim? Eu ligo para ele e o pastor Azugaray tá ali pescando. E eu me lembro que quando eu cheguei perto dele, ele olhou para mim, cumprimentou, oi minha filha, e continuou pescando. Eu disse, meu Deus. E ele olhou para mim e disse, vocês sabiam que para pescar bons peixes precisa de silêncio? E aquilo veio como uma flecha no meu coração, porque eu entendi que o meu espírito, a minha alma estava abatida. E o salmista diz, por que está abatida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim, né? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. E aquele silêncio precisava entrar dentro do meu coração, porque eu não podia ficar ali vivendo sobre os tantos sis que a medicina dá. Você não pode ficar vivendo escravo das impossibilidades, das possibilidades, do diagnóstico. A fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas daquilo que você espera. O que você espera? O que você tem esperado? O que tem sido gerado nessa hora de dor que você está vivendo? Eu precisava silenciar as muitas vozes que estavam ao meu redor. Eu precisava escutar Deus. E eu comecei a chorar e dizer para ele, pastor, meu coração está doendo. Está tudo doendo. E ele disse, eu sei. Ele levantou, eu e meu marido fomos para casa dele junto com a esposa. Eu sentei numa rede e eu me lembro como se fosse hoje. Ele disse, Amanda, é só uma voz que você precisa ouvir. Eu deitei naquela rede e eu dormi, como há muitos dias eu não dormia, porque eu tinha decidido escutar uma voz. E era essa voz. Não era a voz da medicina, não era a voz da médica, não era a melhor quimioterapia, não. Era a voz de Deus. Depois de ter descansado, eu me levantei renovada. E a gente pôde compartilhar um pouco ali, trazer a mensagem de Deus, porque ela é a esperança viva pra gente. Então, se você está indo aí para a sua primeira consulta, um oncologista, ou se de repente você também já foi para essa consulta e as notícias não foram boas, se você foi a primeira, a segunda, a terceira, se você é paciente recidiva, eu quero deixar aqui uma mensagem para você de esperança e de fé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Os sis, as impossibilidades, elas cooperam porque elas geram em você o aprendizado da fé. Elas fortalecem a sua alma. Um bom soldado, como é aquele ditado? Não se faz um bom marinheiro sem a tempestade. Eu sou péssima, gente, para essas coisas. É importante passar pelas tempestades. É importante passar por esse processo do desafio de ir para a primeira consulta, de escutar tudo aquilo que você não quer ouvir. Mas sabe como você vai conseguir vencer? Quando os teus olhos forem bons, quando os teus olhos forem fixos, sabe em quem? Em Jesus, o autor e consumador da sua fé. E eu quero encerrar aqui esse tempo de bate-papo, dessa experiência que eu vivi na minha primeira tão traumática consulta ao oncologista, mas que no meio dessa tempestade, hoje eu posso estar aqui para dizer para você, assim como Jesus estendeu a mão para os discípulos dentro do barco e disse, sai para fora, vem, caminha sobre as águas. Essa é a mensagem para você. Sai para fora, caminha sobre as águas. Não faça como Pedro fez, tira os olhos às vezes, é normal ficar com medo, mas quando ele tirava os olhos, ele afundava. Fixa os olhos em Jesus. Haverão dias maus, haverão momentos que você vai chorar, que você vai querer gritar e colocar para fora o que você está sentindo. Grita, chora, coloca para fora, mas não se entrega. No momento que Pedro olhou, estendeu a mão para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Assim como você, não se entregue às possibilidades do que podem ser. Sabe por quê? Porque Jesus está aí com você, estendendo a mão para você e te dizendo, olhe para mim, caminha, isso vai passar e eu estou com você. Eu queria terminar esse vídeo com uma oração, porque eu acredito que essa oração
ela tem poder eficaz porque ela é feita no nome de Jesus, para que você possa, diante de más notícias, seja da consulta oncológica, como a gente está falando aqui, ou de qualquer outra situação da sua vida, não se entregar. Amém? Aí onde você está, eu oro para que Deus possa te abençoar, para que o maná dos céus, a palavra de Deus, ela chegue até você como um perfume suave, que você possa sentir a presença de Jesus aonde você andar, sabe? Na primeira notícia do seu tratamento, na primeira notícia do diagnóstico que você não queria ouvir, quem sabe nas suas emoções que estão aí tão no meio de uma tempestade, mas Ele está no barco com você. A minha oração é para que você não desista, não desista, não desista, não pare de lutar, porque ao final de tudo, eu oro para que você possa dizer como Paulo disse: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Que você possa, em Deus, conseguir vencer todas as adversidades e não dê ouvidos às possibilidades, aos diagnósticos e prognósticos daquilo que o homem te diz. Basta uma voz, a voz de Deus. Deus te abençoe.